Pessoal, boa tarde. Voltamos com a correção da atividade que ficou da página 42. Eu mandei duas atividades para vocês, a da página 42 e uma atividade que eu enviei lá no grupo, tá certo? Então, eu vou corrigir as duas. Hoje eu vou corrigir a do livro, porque eu ainda estou aguardando algumas pessoas que estão tentando fazer a que eu enviei lá no grupo, tá certo? Então, vamos lá. A questão 69, ele nos dá o seguinte: que A vezes B é igual a 10. Pronto, isso daqui a gente deve utilizar para resolver todas as alternativas da nossa questão. Então, é da A até a questão D, tá certo? Então, essa é a nossa informação base que vai nos auxiliar a resolver cada alternativa. Então, na alternativa A, ele pergunta o seguinte: qual é o resultado de B vezes X? Qual é o resultado de B vezes X? Não, vezes A. Veja, a gente está falando em multiplicação. Olha a base que eles nos deu. A vezes B é igual a 10. Se A vezes B é igual a 10, então, consequentemente, eu vou saber que B vezes A é igual a 10 também. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem, né, apenas a inversão dos fatores do nosso produto, né? Então, veja, a gente tem os mesmos fatores A e B se multiplicando. Temos fatores A e B se multiplicando. Então, o resultado, consequentemente, também é 10, tá? Então, letra B. Então, se vocês forem colocar só o resultado é 10 para a letra A. Na letra B, ele pergunta qual é a propriedade que justifica a resposta certa da questão A. Qual é a propriedade? Então, a propriedade é a propriedade comutativa. Então, a propriedade é a propriedade comutativa. Então, ignore, pessoal, a letra, porque escrever assim é meio complicado. Escrever e gravando. Mas a propriedade que justifica a nossa resposta da letra A é a propriedade comutativa, né? Que é a propriedade que diz que a ordem dos fatores não altera os produtos. Então, a gente tem o fator A e o fator B. Se a gente inverter esses fatores, que é o caso da nossa questão, B e A, o resultado não será alterado. Então, se A vezes B é 10, então, consequentemente, B vezes A também será 10. Então, vamos para a questão C. Qual é o resultado de 2 vezes A vezes B? Então, a gente tem 2 vezes A vezes B. Veja só, ele quer saber o resultado disso. A gente sabe que, ó, A vezes B é igual a quanto? É igual a 10. Então, a gente tem que 2 vezes 10. Porque A vezes B é 10. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, esse é o nosso resultado, tá? Então, 2 vezes A vezes B é igual a 20. Bom, a letra D pergunta o seguinte: qual é o resultado de A vezes B vezes X? Vezes 3. Pronto. Então, ele quer saber o resultado disso aqui. Lembra lá nas equações que eu disse para vocês que primeiro a gente resolve multiplicação? Lembra? Então, veja bem, aqui a gente vai resolver primeiro a multiplicação aqui, tá? A gente poderia confundir essa questão aqui fazendo a propriedade distributiva. Mas a propriedade distributiva, ela serve apenas para adições e subtrações. No caso aqui, a gente tem, ó, uma multiplicação. Então, a propriedade distributiva não serve para a gente resolver essa questão aqui. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode substituir os valores de A e o valor de B. A gente tem que A vezes B é 10. Então, a gente pode dar números para A e também para B. Qual é uma multiplicação possível que a gente tem como resultado o valor 10? A gente pode dizer que é 2 e 5, né?
2 vezes 5. 2 vezes 5 a gente tem 10. Então, a gente vai substituir aqui, não importa aqui a ordem, né? Poderia o A ser 5, o B ser 2. Então, a gente vai substituir. A, eu disse que era 2. B, eu disse que era 5. E aqui, repete o 3 normalmente. E agora, o que é que a gente faz? A gente multiplica o que está dentro dos parênteses. 5 vezes 3, 15. E agora, a gente multiplica 2 vezes 15, que é igual a 30. Então, esse é o nosso resultado, tá? O resultado de A vezes B vezes 3 é igual a 30. Aí, vocês poderiam perguntar, professora, mas não é só 2 vezes 5 que dá 10. 10 vezes 1 também dá 10. Então, vamos fazer a substituição? Então, digamos que a gente tenha A vale 1 e B equivalente a 10. E aí, a gente só substitui. Quanto que vale A? Eu vou colocar aqui a expressãozinha. Vezes B vezes 3. Quanto que vale A? 1. Vezes. Quanto que vale B? 10. Vezes 3. Lembrando que a ordem aqui também não influencia. O A poderia ser 10, o B poderia ser 1. E aí, a gente tem 1 vezes 10 vezes 3, 30. E 1 vezes 30 corresponde a 30. Ok? Então, dessa forma, a gente chega ao nosso resultado. Então, A vezes B vezes 3 é igual a 30. Na questão 70, ele pede para a gente utilizar a propriedade distributiva e resolver, né, as nossas continhas. Então, vamos lá para a letra A. Como ele pede para a gente utilizar a propriedade distributiva, a gente vai fazer uso dela, tá? Então, a propriedade distributiva, a gente multiplica por cada um dos termos do parênteses. Então, a gente vai ter 6 vezes, esse pontinho significa vezes, né? Mais, porque aqui tem mais, 6 vezes 2. E agora, 6 vezes 9, quanto que é? 54, então a gente coloca aqui 54. Mais, quanto que é 6 vezes 2? 12. E aí, a gente soma 54 mais 12, dá 66. Então, esse é o nosso resultado da letra A. A letra B, veja que a gente tem letras, a gente não tem números. Como a gente não tem números e a questão não mandou a gente substituir essas letras por números, a gente vai deixar do jeito que tá. Apenas fazer a propriedade distributiva, onde a gente vai multiplicar por cada um dos termos. Então, fica A vezes B. Aqui tem um sinal de mais. Então, mais A vezes C. Só isso, tá? A gente não vai fazer mais nada. Porque diferente da questão anterior, ele deu o valor, né? Mas nessa daqui ele não dá. Então, a gente deixa assim. A letra C, da mesma forma. Apesar do 2 estar nesse lado aqui, é a mesma coisa. A gente pode colocar o 2 na frente ou atrás, não tem problema. Mas eu vou colocar diferente. 2 vezes 2 mais, porque aqui é um sinalzinho de mais. 5 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. Mais 5 vezes 2, 10. 20 mais 10, 30. Então, fica dessa forma. Bom, continuando aqui na letra D, do mesmo jeito que as anteriores. A gente tem 4 vezes 3. 4 vezes 3 menos, porque aqui tem um sinal de menos, 2 vezes 3. Multiplica 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 3, 6. 12 menos 6 é igual a 6. Então, nosso resultado é igual a 6. Continuando, mesmo processo, 15 vezes 25. Aqui tem o sinal de mais, então, mais 15 vezes 10. 15 vezes 25. 15 vezes 25 é igual a 375. Mais 15 vezes 10, 150. E agora, o que a gente faz aqui? A gente soma.
375 mais 150, que é igual a 525. E aí, a gente coloca aqui 525. Esse é o nosso resultado da letra E, certo? Na F, a gente tem A vezes 8 menos B vezes 8. Então, a gente só tem isso daqui. Por quê? Porque ele não deu valor pra gente para o A, ele não disse quanto que vale o A e também não disse quanto que vale o B. Então, a gente encerra aqui, tá certo? Então, essa é a questão 70. E a questão 71, ele pergunta: uma parede tem exatamente 20 tijolos de comprimento e 15 de altura. Quantos tijolos foram utilizados para construir essa parede, né? Então, se tem 15... Peraí, deixa eu ver aqui. Se tem 20 tijolos de comprimento. Então, comprimento é essa direção aqui, né? Então, tem 20 tijolos nessa direção. E tem 15 de altura. Então, nessa direção aqui, tem 15. Então, ele quer saber quantos tijolos foram utilizados para fazer essa parede. É só a gente multiplicar, né? 20 vezes 15. A gente tem 20 de comprimento e 15 de altura. É só multiplicar. 20 vezes 15 é igual a 20 vezes 15 igual a 300. Então, foram utilizados 300 tijolos. Bom, pessoal, então por hoje é só. A gente corrigiu a atividade. Eu fico no aguardo. Tem pessoas que ainda estão tentando aquela atividade que eu mandei lá no nosso grupo. E quando me enviarem as questões, né, eu faço a correção e envio para vocês. E a gente dá continuidade, tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.